Revista em áudio. Lição 09. Resistindo à tentação no caminho. Segundo 2 trimestre de 2024. EBD Adultos. Texto áureo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 4. Versículos 1 a 11. Verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Verso 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. Verso 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Verso 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Verso 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus 6, verso 13. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tópico 1. A tentação e sua esfera humana. 1. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 34. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? Deuteronômio capítulo 9, versículo 22. Também em Taberá e em Massá e em Quibrote Atavá provocastes muito a ira do Senhor. Salmos 95, verso 8. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. A segunda e a terceira são palavras gregas respectivamente, perasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 20, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Tiago capítulo 1, versos 2 e 12. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o verbo peirasa, testar, submeter à prova. João capítulo 6, versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 10. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 10. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim, podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Ponto 2. Duas vias da tentação. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, veja Gênesis capítulo 3, e, também, de dentro do ser humano. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamo-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Ponto 3. Tentação, um fenômeno humano. Na epístola de Tiago está escrito, e ninguém, sendo tentado, diga, e de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Verso 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mateus capítulo 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. A tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Tópico 2. O Senhor Jesus e a tentação. 1. Aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Marcos capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 13. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. Verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. João capítulo 16, verso 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Efésios capítulo 2, verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. João capítulo 4, verso 34. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Ponto 2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas, a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Mateus capítulo 4, verso 3.
E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus capítulo 4. Versos 5 e 6. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Mateus capítulo 4. Verso 9. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Assim, podemos dizer que o Nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Ponto 3. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: Está escrito. Na primeira tentação, ele disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mateus capítulo 4. Verso 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, Nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como a autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versos 11 e 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Imitemos o nosso divino Mestre. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Tópico 3. Resistindo à tentação. 1. Todos somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de ser conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, tentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto 2. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, versículo 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Na atitude de Jó em fugir do mal. Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas, com a força do Espírito Santo, podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Ponto 3. Arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentamos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Somos encorajados a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Conclusão. Semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Está gostando da revista da EBD em áudio? Deixe um comentário. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Curta e compartilhe. EBD Raiz.